de uma pessoa falando sobre a dificuldade de você ser sincera nas suas amizades, porque depois a pessoa se distancia, né? E eu acho que, junto a isso da questão do cuidado, pô, você não pode mais ser verdadeiro, você não pode mais falar as coisas, porque você não pode machucar os outros, né? As pessoas, é tanto cuidado que as pessoas perderam a noção do que é uma conversa sincera. E tudo se não for pra agradar, a pessoa vai te machucar, ou seja, não quero ouvir, não quero escutar. Olá, meus amores! Depois de alguns episódios e de muitos atrasos, eu tô de volta com o Bentinho. Fala oi, Bentinho, fala. Vem cá, mamãe. Fala, olá! Não pode morder. Não pode morder o nariz da mamãe. Gente, eu tô aqui porque eu amo vocês. Aquelas. Eu tô aqui porque, como vocês já sabem, eu amo gravar. E apesar de não seguir e não estar conseguindo seguir com uma constância, eu sempre volto porque eu sempre, graças a Deus, recebo mensagens de pessoas que adoram me escutar. E eu acho que se eu tivesse um propósito na vida, se eu fosse encontrar um sentido na vida, seria falar. Acho que me calar seria a pior prisão que poderia existir pra mim. Não à toa, eu faço tudo o que eu faço. Mas já entrando no tópico do episódio de hoje, sobre o que eu quero falar, e também trazendo um pouco dos últimos acontecimentos, das minhas conversas na minha terapia, eu percebi que, de fato, a minha mudança de país, ter morado 3 anos fora e agora, só agora tá completando 1 ano de Brasil, realmente tem um impacto absurdo em mim, na minha vida, na minha rotina. A gente pensa, eu pelo menos penso que eu sou capaz de fazer tudo muito rápido, eu sempre fiz e sempre fui assim, mas eu acho que quando a gente vira adulto, a gente começa a colher os reflexos das nossas atitudes, principalmente as atitudes precipitadas, ansiosas. A gente vê que a gente não pode mais simplesmente tomar uma atitude do dia para o outro e esperar que nenhuma consequência aconteça. E eu acho que eu tô paralisada um pouco nesse momento, tentando entender quais serão as consequências das minhas atitudes, porque eu não quero mais ter uma enxurrada de sentimentos, bons ou ruins, porque eu acho que tudo em excesso não é legal. Te desequilibra, te descontrola, enfim, tanto as coisas ruins podem te levar a um lugar péssimo, quanto as coisas boas podem te levar a acreditar que a vida é um mar de rosas, e eu não acho que pensar dessa forma é a melhor forma do mundo pra você, porque a vida é difícil e é importante que a gente esteja ciente de que vamos enfrentar desafios. Eh, eu tô dizendo tudo isso por quê? Porque recentemente eu tive uma conversa com a minha terapeuta e a gente refletiu, quer dizer, ela me fez refletir que é normal a gente paralisar, às vezes. Só que isso nunca aconteceu comigo. Na verdade, eu nunca me dei a chance de paralisar. Eu sempre quis fazer muito, ser muito e conseguir tudo. E chega momentos que a gente precisa, que o corpo pede pra que a gente dê um stop. E naturalmente o próprio corpo também vai voltar pra onde ele deveria estar, se você aproveitar esse tempo de pausa pra se conectar com você, pra entender o que tá acontecendo, pra entender o que é que você quer. Como eu falei, pra mim isso é bastante difícil, porque eu nunca paro. Eu não tenho, assim, o hábito de parar pra tomar decisões. O que é muito ruim, porque a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Eh, enfim, isso tudo pra me justificar do porquê eu tô gravando às vezes e outras não, e me dando uma chance pra fazer as coisas de uma forma mais pausada e não tão rigorosa e não tão rígida. Eu acho que eu já falei algumas vezes aqui o quanto eu sou dura comigo mesma, acho que não sou só eu, acho que somos todos, principalmente na minha geração, né, eu tenho 31, vou fazer 32. Como vocês podem ver, meu cachorro tá atacado. Não pode morder? É. E a gente tá combinando, a gente tá de Faria Limer. Mostra o seu lookinho, filho. Mostra o lookinho. Mostra. Isso. Não, não pode morder. Mas vamos lá. Dito isso e me justificando simplesmente pelo atraso nas minhas gravações, acho que um pouco conversando comigo mesma, do tipo, Jéssica, por que isso tá acontecendo? Tá acontecendo porque eu tô passando por uma fase, o término, eu acho, de uma fase de transição de país e finalmente, uma estabilidade de onde eu tô morando, porque eu passei por muitas mudanças nos últimos tempos e, incrivelmente, eu não conseguia parar pra observar todas as mudanças ao meu redor. E é muito difícil quando a gente não consegue fazer isso, porque a gente simplesmente não consegue absorver tudo o que tá acontecendo e um belo dia você colapsa. Então por isso que às vezes é importante também a gente parar e, cara, simplesmente aceitar que tá ruim e vai continuar ruim talvez por um tempo. Eu também queria falar que as fases ruins são muito ruins, pelo menos pra mim, porque, como eu disse, eu sou uma pessoa que não consegue não ver a vida acontecer da forma como eu desejo, da forma como eu almejo. Mas elas são muito boas também pra nos fazer aprender. E eu acho isso muito chato, essa parte de ter que aceitar o fato de ser chato, porque eu quero que sempre esteja tudo bem. E eu acho que é nesse momento que a gente
colapsa, eu colapso, por exemplo, quando eu vejo que não é assim, que a gente não consegue mandar em tudo, que a gente não consegue às vezes não vai dar tudo certo da forma como a gente planeja, e a gente precisa esperar os tempos para que as coisas aconteçam. Só que eu, como uma pessoa que muda muito o tempo todo, tudo tem que estar. É muita coisa pra dar certo. Tipo assim, é muita coisa. Não é uma, duas, três coisas por ano. São, tipo, 100 coisas por ano, porque eu mudo tanto. E aí, o tempo todo, coisas que tem que dar certo, né? Enfim. E eu tô lidando com isso. E aí, ao mesmo tempo, eu, né, vim com a ideia de subir o podcast. E já é mais uma coisa dentre as milhares de outras coisas que eu tenho em mente que eu queria fazer. Mas, enfim. Queria abrir isso pra vocês, contar um pouco sobre essa parte que tem sido difícil pra mim enfrentar. Tem sido difícil enfrentar o fato de que eu paralisei por um instante e talvez paralise por outros instantes. Mas é isso. Bom, saindo desse tópico e entrando no mérito do podcast de hoje, que é um assunto que eu adoro falar, que é algo que me persegue desde que eu me conheço por adulta, desde que eu me conheço como profissional. Vai ser um pouco difícil gravar, como vocês podem ver, o meu cachorro está latindo com o vizinho. Por ser uma pessoa, e aí eu acho que esse disclaimer é muito válido, por ser uma pessoa muito determinada, muito. Eu tenho características muito marcantes, muito árabes. Eu acho, pelo menos, e confirmei isso com a minha vida, experiência e pessoas que me cercam. Eu tenho traços muito marcantes, opiniões muito marcantes, eu sou muito incisiva e eu sei disso. Hoje em dia eu sei e respeito muito isso. Sei que buscar o equilíbrio sendo uma pessoa assim é mais difícil e desafiador. E por vezes na minha vida, por muitas vezes, assim, eu tive diálogos, principalmente com pessoas superiores a mim, chefes, colegas de trabalho, família, enfim, em que muitas pessoas me disseram a seguinte palavra: cuidado, 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 cuidado. E assim, essa palavra sempre vinha numa situação de muito estresse da minha parte, né? Eu sempre estava, provavelmente, numa situação em que eu estava realmente eufórica e querendo xingar ou matar alguém. Mas com o tempo, eu percebi que essa palavra cuidado não vinha tão somente em situações que eu estava nervosa. Bento, aqui, ó. Vai lá pegar. Vai. Essa palavra começou a surgir, inclusive, em momentos em que eu tinha bastante certeza das minhas atitudes. Bastante firmeza, bastante razão, noção da atitude que eu estava tomando, e mesmo assim eu escutava: Jéssica, cuidado, Jéssica, não faz isso, Jéssica, mas você precisa ser assim, você precisa ser assado. E aí, eu já de início eu faço um disclaimer. Eu não tô falando que eu tô certa, que eu tô errada. Eu acho que as pessoas são diferentes. Eu respeito muito a diferença dos outros, porque eu sou uma pessoa muito diferente. De todas as pessoas que eu já conheci, assim, eu raramente como que eu posso dizer? Eu raramente. Eu raramente vou dizer, caraca, você é muito parecida comigo. Isso não significa que eu não ame as pessoas, não é isso que eu quero dizer, mas eu acho que eu já gravei em um outro podcast, por exemplo, que eu amo a diversidade dos meus amigos, eu amo a diversidade das pessoas que compõem a minha vida, meu grupo e tal, mas que eu sou uma pessoa muito diferente. Então, de longe eu tô querendo dizer aqui que tá todo mundo que me diz cuidado tá errado. Mas eu vou passar o meu sentimento em relação a isso, por ser a pessoa que eu sou. Essas situações em que eu escutava cuidado, eram situações em que, obviamente, eu tava adotando um posicionamento de dizer o que eu achava certo. De impor respeito. Enfim. E o que mais me espanta e o que mais me deixa irritada e triste e, enfim, tudo que possa existir de sentimentos não legais surgiu em mim quando isso vinha de uma mulher, principalmente, porque pra mim é muito nítido que ou a mulher tá com medo da sua reação pela reação dos outros, ou seja, né, a mulher sempre preocupada em estar naquela linha de eu sou cuidadosa e eu não brigo e eu não, o que nunca foi o meu jeito de ser. E quando vinha de homens, no sentido de, calma, não vai elevar e achar que você é melhor do que um homem, né? Então, assim, claro, e aí tem outras situações que é só simplesmente um cuidado do tipo, ai, não faz isso, tipo, simplesmente invalidando todo o meu sentimento por trás da atitude que eu tomei, da atitude que eu ia tomar. Mas por que que eu venho trazer isso aqui? Qual que é a reflexão que isso me traz? Eu acho que essa sociedade do cuidado, não faz aquilo, não fala isso, não fala aquilo, as pessoas se tornam pessoas tão fakes. Fakes, porque é tanto cuidado em não dizer, é tanto cuidado em não ser, é tanto cuidado em não falar, que você não sabe verdadeiramente quem você é, porque você não consegue se expressar, porque você sempre começa a considerar, puta, tá bom, eu vou tomar cuidado, então eu não vou falar, então eu não vou fazer, então eu não vou ser.
É isso, pra mim, na minha opinião, que torna as pessoas tão sem substância. São seres pautados no cuidado que eles têm que ter pra viver em sociedade. E ontem mesmo eu compartilhei uma frase no Instagram de uma pessoa falando sobre a dificuldade de você ser sincera nas suas amizades, porque depois a pessoa se distancia, né? E eu acho que junto a isso da questão do cuidado pô, você não pode mais ser verdadeiro, você não pode mais falar as coisas, porque você não pode machucar os outros, né? As pessoas, é tanto cuidado que as pessoas perderam a noção do que é uma conversa sincera. E tudo se não for pra agradar, a pessoa vai te machucar, ou seja, não quero ouvir, não quero escutar. E eu acho que eu cresci numa família, num ambiente, num lar em que meus pais sempre foram muito duros comigo. E eu tenho essa característica que nasceu comigo de ser uma pessoa mais dura, mais direta, em que eu valorizo pessoas que sejam sinceras. Eu valorizo pessoas que admirem em mim essa falta de cuidado, que na verdade é a transparência, é a sinceridade, é o limite, é o respeito, né? E muitas dessas situações. O Bento também acha. É. Muitas dessas situações de cuidado não seja você mesma, tipo, não seja transparente. E também tem um outro viés, né? E cuidado com isso também, né? A pessoa vai falar, ai, cuidado, não faça isso, não faça aquilo. Por quê? Porque ela não seria capaz de fazer o que você faz, não aguentaria o rojão que você aguenta. E assim, eu já recebi muitas críticas do tipo, cuidado com a forma como você fala, e mesmo de uma amiga minha que falou, ai, você me machucou e tal. E eu honestamente não acho que eu a machuquei. E de novo, voltando ao fato de que eu não tô aqui pra falar que eu tô certa ou que eu tô errada, é minha opinião e é isso. Mas eu não acho, eu acho que é uma cegueira das pessoas de acharem que a vida sempre tem que ser elogios e coisas que vão deixar elas pra cima. Desculpa, nem sempre vai ser assim, e mesmo que seja uma crítica, isso não significa que seu dia acabou, que sua vida acabou, e que a pessoa é uma filha da puta, entendeu? Enfim, então eu vejo muito isso, né? Essa interrupção de você ser quem você é, essa necessidade das pessoas te controlarem e de sempre quererem meter o bedelho do tipo, não, você não deveria fazer isso, não, mas você, cara, a consequência disso é porque você fez aquilo do tipo, cara, pode ser uma consequência pra você, tipo assim, pode ser que você ache que eu não devo fazer isso, porque pra você isso é uma consequência, pra mim não é. A consequência de eu falar o que eu penso com respeito é o limite que eu vou botar contra outra pessoa que não me respeita. Eu acho que tem muito disso também no trabalho, né? Por muitas vezes eu escutei, Jéssica, cuidado. Na verdade, não era cuidado, era tipo assim, aquela pessoa você não pode mexer porque ela desrespeita todo mundo, ela não vai respeitar você e você vai acabar se ferrando. Bom, pasme, eu prefiro não ter cuidado, que na verdade pra mim, na minha visão, acidente, gente, aconteceu. Eu prefiro não ter esse cuidado, que na verdade é enrustido de se desrespeite, do que ficar aguentando. Eu prefiro botar limite. Na verdade, esse é o meu cuidado, né? Esse é o cuidado que eu tenho comigo mesma. As pessoas não têm, não querem ter, não querem escutar, não querem ser transparentes, não querem respeitar a opinião dos outros, não querem ser adultos para levar para casa uma reflexão sobre alguém que disse algo que te machucou, que você vai refletir sobre isso. Enfim, eu acho que é um assunto muito denso, que rende muito bate-papo. Eu acho que eu não sou 100% certa nessa opinião do tome cuidado, porque eu acho sim que às vezes eu exagero, às vezes eu posso extrapolar, mas eu sou super a favor de as pessoas passarem a entender que todo mundo tem uma opinião e contanto que essa pessoa respeite o outro, ela deveria ter a liberdade de expressar essa opinião, de impor limite, de impor respeito. E eu demonstrei aqui que o mais triste é quando isso acontece, por exemplo, com uma mulher que pede para que a outra tenha cuidado por medo da sociedade. No meu caso, também muito por uma questão de inveja mesmo. Uma questão de inveja atestada em terapia. E a sua amiga não quer que você seja. Porque você ser vai ofuscar ela. Então, tipo assim, cuidado, não faz isso, cuidado, não faz aquilo. Por quê? Porque você vai ser alguém que ela não é capaz de ser e ela não queria que você fosse. Então, tipo assim, cuidado com quem? Comigo ou com você? Né? Então, assim, eu que, eu que coloco essa palavra agora, né? Eu que vou fazer essa indagação. Cuidado com o quê? Comigo ou com você? Cuidado com o fato de que você acha
que tudo tem que ser feito do seu jeito, cuidado com o medo que você sente das pessoas, ou cuidado para você ficar sem expressão, sem liberdade, sem felicidade, sem encontrar o que você acha que é verdade. É, eu nunca abaixei minha cabeça, eu pretendo nunca abaixar minha cabeça para situações em que eu tenho total confiança de que eu devo falar. E eu acho que cuidado é outra coisa. Eu acho que cuidado é a gente cuidar mesmo. A gente cuidar das pessoas que precisam, é a gente dar conselho para pessoas que querem nos escutar. Cuidado é a gente procurar crescer, evoluir, respeitar. E não delimitar o espaço da outra pessoa. E outra, sinto em lhe dizer, você quer falar cuidado? Você só vai falar pra pessoa fazer uma coisa que em algum outro momento ela vai ter que fazer porque a vida cobra e ela vai ter que aprender. Então deixa a pessoa fazer. Essa é a minha opinião, foi assim que eu aprendi e foi assim que eu cheguei onde eu tô agora, que é o lugar que eu escolhi, é o lugar que eu amo e eu não trocaria nada do que eu fiz até agora. Por ser essa pessoa tão autêntica, eu diria, essa autenticidade gera também gera a atenção dos outros, do tipo, meu, ela tem que tomar mais cuidado. Ela tem que ser menos, basicamente isso. Mas não, não tem que ser assim, cara. Não tem que ser assim. Sabe por quê? Porque quem te diz isso. Tem que ser assim, porque quem te diz isso é porque ele tem medo de ser mais. Não é pra você essa crítica. A pessoa tem medo, não quer que você seja, entendeu? Essa é a minha interpretação. E de novo, eu volto. Tá, beleza, podem ter outras situações, mas desculpa, eu nunca vi, assim, das 70% das vezes que isso aconteceu comigo, ou até mais, o pedido da pessoa pra eu tomar cuidado era muito mais relacionado a ela do que a mim, assim. Eu não tenho medo, desculpa, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não fui perguntar pra você se eu deveria tomar a decisão X. Eu fui te contar como um amigo e você veio me dizer pra eu não tomar essa atitude. Mas eu, em momento algum eu disse que eu não tomaria ou que eu teria medo de tomar. E olha, eu vou te falar uma coisa. Em todas essas situações em que as pessoas disseram pra eu ter cuidado e eu não tive o cuidado que elas disseram que era pra eu ter, eu venci. Eu venci. Porque a minha intuição, eu não sou o tipo de pessoa que fala: "Nossa, minha intuição não falha, nossa", porque eu tinha uma amiga também que ela se achava a bruxa que sabia de todas as intuições, mas ela era a mais bruxa de todas, eh, em favor dela mesma, então, enfim. Hã, a minha intuição me dizia que era o certo a fazer, e não só por uma intuição da intuição em si, mas pelo meu próprio conhecimento, por tudo que eu tinha passado. É o fato de, assim, você ter estudado toda a situação para chegar e tomar uma atitude, né, ter uma ação. Hã, então eu não tinha que tomar cuidado nenhum. Eu, na verdade, eu tinha mesmo é que fazer. Eu tinha que tomar cuidado para perder o timing, para não perder o timing. Isso sim. Então eu quero deixar uma reflexão aqui pra vocês. E desabafar mesmo, que é um espaço em mim que dói muito. Todas as vezes que alguém me vira e fala, Jéssica, toma cuidado. Cara, eu odeio essa palavra. Eu odeio essa palavra. Eu odeio pessoas que me falam isso. Eu tenho uma vontade de olhar pra cara dela e falar assim: eu acho que quem tem que tomar cuidado é você, né? Porque pra começar, a sua cara tá precisando de vários cuidados. Porque eu sei das atitudes que eu tomo, eu sei das decisões que eu vou tomar. E, e claro, compartilhando tudo isso aqui num clima de sinceripod, que é um clima de porradaria, é muito diferente de uma conversa que eu teria com qualquer um amigo que de fato estivesse preocupado, tipo, Jéssica, puta, sei lá, vamos supor, você vai trocar de emprego, pô, toma cuidado com fulano, com ciclano, com beltrano, por uma situação, assim, de fato que estivesse acontecendo. Agora, o que eu escuto muito e que me causa incômodo é esse cuidado do tipo: "Meu, cuidado, não vai fazer isso", porque eu tô só conversando com a pessoa e só colocando pra outra pessoa quem eu sou. A pessoa, ela não percebe que quando ela fala "cuidado" pra mim, ela tá quase que dizendo: "Cuidado com você mesma", e gente, não tem ninguém que me conheça mais do que eu mesma. Então assim, desculpa, eu não preciso que você me diga que eu tenho que tomar cuidado com a minha própria pessoa. Eu acho que, na verdade, a minha grandíssima opinião é que você precisa procurar, eh, se entender e parar de ficar incomodado com as atitudes que as outras pessoas vão tomar, porque você não tomaria. Enfim, é isso. Foi um grandíssimo desabafo. Eu me sinto muito pesada, porque essa expressão sempre foi utilizada muito comigo. Eu acho muito injusto. Eu não gosto, me incomoda. Eu sou uma pessoa extremamente responsável, consciente. eh, e eu acho que tá na hora de acabar essa
limitação de ser quem a gente é e essa limitação de se expor e de se expressar, sempre se preocupando com as pessoas que não vão te levar a lugar nenhum só pra agradar um grupo de pessoas que não fazem nada por você e nada a teu favor. E é por isso que eu falo, cuidado com o quê, né? Cuidado com o quê? Quando alguém te fala, ai, cuidado pra fazer isso, aí é essa pergunta eu acho que você tem que se fazer, acho que é a pergunta principal. Cuidado com o quê? É cuidado com o outro ou é cuidado com você? Porque se for o cuidado com o outro no sentido de que o outro vai ficar chateado, eu acho melhor você pensar no cuidado que você vai estar deixando de tomar com você. E pra mim, essa é a parte mais relevante e mais importante. O que é que você deixaria de estar fazendo por você se você não falasse o que você quer falar? Porque o outro virou pra você e falou assim: ai, cuidado, você não tem que falar assim, você não tem que falar assado, você não tem que agir assim. A gente olha muito pra fora na vida e a gente esquece muito de olhar pra dentro. Quando a gente esquece de olhar pra dentro, a gente se paralisa, né? Que eu volto pro tópico do que eu falei no começo desse podcast. Então não deixe que essa limitação dos outros, a opinião dos outros, de que você deve ser uma pessoa diferente, obviamente, contanto que você respeite os outros, seja algo que te estacione, que faça você parar de ser você. Porque o que a gente tem de mais valioso é poder ser a gente. Eu vou te falar que nesse último ano, que foi o ano que eu retornei pro Brasil, ser eu foi a parte mais difícil dessa jornada. E me separou de muitas e muitas pessoas. Mas eu prefiro ter o cuidado de ser quem eu sou e não o cuidado de esconder dos outros quem eu sou e as minhas opiniões, e manter do meu lado quem me ama e se preocupa comigo de verdade. E eu acho que a vida deveria ser só assim, para que assim a gente parasse de gastar tempo com coisas que não valem a pena. Bom, pesado, né, eu achei, mas foi bom pra mim, eu espero que seja bom pra vocês escutarem isso, eu espero que, caso você seja uma pessoa que sofra tanto quanto eu, no quesito de ter sempre pessoas tentando te limitar e dizendo pra você não fazer, não falar, primeiro acho que você tem que tomar cuidado com quem você anda. Segundo, não faça com que isso seja um impeditivo pra você crescer, pra você ser quem você é, pra você tomar as atitudes que você entende como corretas, porque as consequências de todas as atitudes que você toma são só suas. Beijo, meus amores, adorei falar com vocês de novo.